Pessoal, quando a gente fala de célula, a gente tem que ter em mente que existem dois tipos de células, células procariontes e células eucariontes. Qual que é a principal diferença? A presença de núcleo nas células eucariontes. Quando a gente fala de uma célula eucarionte, a gente vai ter duas regiões bem distintas, tá? O núcleo e o citoplasma. Já nas células procariontes, você não tem núcleo. Então, o material genético ele vai estar espalhado pelo citoplasma da célula procarionte, naquela região que a gente chama de nucleoide. O núcleo é a região da célula eucarionte onde vai estar presente a maior parte do material genético. A gente fala a maior parte porque mais para frente a gente vai ver que tanto mitocôndria como cloroplasto também apresentam material genético. Mas a maior parte está no núcleo. Tá? Então o núcleo ele envolve esse material genético. Então algo que envolve automaticamente o que? Protege. Tá? Então o núcleo é responsável por proteger o material genético. Isso é importante porque assim no material genético vai estar toda a informação necessária para produzir proteína. Tá? Então você pensa, pô, mas por que eu preciso produzir proteína? Por que o nosso corpo precisa produzir proteína? Vamos lá. Hemoglobina é uma proteína, ela é responsável pelo transporte de gases, oxigênio e CO2 pela célula. Insulina é uma proteína. Enzimas digestivas do seu corpo são proteínas. Anticorpos são proteínas. Actina e miosina são proteínas. Enfim, cara, para que seu corpo funcione, seu corpo precisa de proteína. Tá? E para seu corpo produzir proteína, essa informação está no DNA. Então, o núcleo protege esse DNA. Aí, o que acontece? Uma célula ela pode ter um núcleo, que é, na maioria das células são assim, ou ela pode ter dois, que é no caso de células hepáticas, ou ela pode ter vários núcleos, que é no caso das células musculares. Tá? Isso é importante lembrar, porque isso é uma característica de células musculares, células estriadas musculares, que são aquelas que você controla, são voluntárias, apresentar vários núcleos. Tá? Então, células musculares têm vários núcleos, células hepáticas apresentam dois núcleos e células, de maneira geral, de todas as outras células do corpo, tem apenas um núcleo. Tá? O formato do núcleo depende do formato da célula. Se tem célula arredondada, o núcleo é arredondado. Se tem célula alongada, o núcleo é alongado. Se tem célula esférica, o núcleo é esférico. Se é irregular, o núcleo é irregular. Ou seja, o formato da célula define o formato do núcleo. Tá bom? E esse núcleo, a gente tem que entender que ele tem duas fases. Uma fase que a gente chama de fase mitótica e outra fase que a gente chama de fase interfásica. Tá? Vamos lá, vamos tentar entender isso aí. O que acontece? Quando a gente fala de célula eucarionte, a gente está falando, em sua grande maioria, de células, de seres multicelulares. Ou seja, são organismos que têm várias células. Tá? Então a gente já entende que a célula ela tem um ciclo de vida. Tá? A célula ela se divide. Tá? O processo pelo qual a célula se divide se chama mitose. Tá? Só relembrando alguns aspectos. Mitose, uma célula que se divide em duas. Essas duas células vão se dividir em mais quatro. Quatro vão se dividir em oito e assim sucessivamente. Tá? Então, mitose, uma célula mãe dá origem a duas células filhas com a mesma carga genética. Tá? Isso é característica de mitose. Ocorre em todas as células do corpo, com exceção das gônadas masculinas e femininas, que no caso vai ser meiose. Mas o que a gente tem que ter em mente é que a célula ela vai sofrer um processo de divisão celular. Então, entre uma mitose e outra mitose, tem um período que chama de intérfase, que é o período de preparação para uma próxima divisão. Tá? Então, o núcleo ele vai estar num aspecto de mitose ou ele vai estar num aspecto de intérfase. Tá? Aí muda algumas características do núcleo, tá? Os componentes não, mas a característica dos componentes sim, tá bom? Então, de maneira geral, tá? A gente vai falar só, a gente fala de mitose mais para frente, tá? Mas vamos pensar só de um núcleo interfásico que a gente fala. Esse núcleo interfásico ele vai ter quatro regiões: o envoltório nuclear, a cromatina, o nucleolo e uma região que a gente chama de nucleoplasma. Seria como um citoplasma do núcleo, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho aqui, ó. Essa região aqui, ó, é o que a gente chama de envoltório nuclear.
ok? Perceba que esse envoltório nuclear ele vai ter alguns espaços, tá? Alguns furos, que é o que a gente chama de poros, tá? O complexo de poros. Isso é importante para a passagem de algumas substâncias por esses poros. Você vai ter a região do nucleolo, que é essa região central aqui, e o intermediário entre o nucleolo e o envoltório nuclear, que a gente chama de cromatina, ok? Então, ó, vamos ver um pouquinho mais de perto essas regiões aqui. Deixei até aqui, ó. Vou dar uma aumentada aqui, pera aí. Aí. Vamos falar primeiro, ó, do envoltório nuclear, tá? Que é essa região aqui, ó, que está envolvendo a célula, tá? Envolvendo o núcleo, no caso. Então, vamos lá. Acabei de colocar aqui, ó. O envoltório nuclear protege o material genético, tá? Então, ele separa o núcleo do citoplasma da célula, tá bom? Algo importante é, se ele está envolvendo uma organela, ele é uma membrana. A gente falou na aula passada de membrana plasmática. A membrana plasmática é o que envolve a célula, tá? A membrana que envolve o núcleo a gente chama de envoltório nuclear. A gente vai ver que as células elas possuem várias membranas. E uma característica de membrana que vocês não podem esquecer é que toda membrana, esses envoltórios, são lipoproteicas, tá? Ou seja, ela tem uma porcentagem de lipídio, uma porcentagem de proteína. Tá? Então o envoltório nuclear ele também tem como característica ser lipoproteico. Tá? Esse envoltório, como eu falei, ele tem furos, tá? Poros que a gente chama na verdade, né? Complexos de poros, que são espaços, tá? Vão ter alguns espaços. Tá? Então o envoltório nuclear ele não é uma membrana contínua, ele começa a ter um poro, começa a ter um poro, então ele vai ter furos, vai ter espaços que a gente chama de poros, tá? Qual que é a importância desses poros? Mano, tem que entrar nutrientes, tem que sair nutrientes, da mesma maneira que qualquer organela do seu corpo precisa de nutrientes, tá? Nutrientes, em geral água, íons, aminoácidos, até porque a gente pensar ali, para você fazer proteína você precisa de aminoácidos, enfim. Da mesma maneira que na membrana plasmática algumas substâncias entram e saem, aqui é a mesma ideia, tá? Então você tem dois tipos de transporte, o passivo e o ativo. O passivo não tem gasto de energia, você vai a favor do gradiente de concentração. Rasguei. Você tem dois tipos de transporte, o passivo e o ativo. Passivo, a favor do gradiente de concentração, não tem gasto de energia. Ativo, contra o gradiente de concentração, tem gasto de energia. Tá? Então, o envoltório nuclear também faz esses dois tipos de transporte, tanto o passivo como o ativo. Tá bom? Em geral, sempre tenha em mente, moléculas pequenas têm mais facilidade para entrar, moléculas maiores vão ter mais dificuldade para entrar. No caso das moléculas maiores, de macromoléculas para o núcleo, você vai ter proteínas e RNA, que vai estar entrando e saindo do núcleo. Tá bom? Mas em tese, o envoltório nuclear você tem que pensar o seguinte: ele envolve, ele protege o núcleo, protege o material genético, ele é uma camada lipoproteica, como qualquer membrana das células, tá? E ele apresenta poros. Por esses poros, algumas substâncias vão entrar ou sair, beleza? É isso do envoltório nuclear. Aí a gente vai ver o que é mais importante para a gente na aula aqui, que é a cromatina, tá? Vou deixar até aqui em cima. Deixar um pouquinho maior aqui. Ó, aqui. Vamos lá. Eu falei o seguinte, ó a definição. O material genético está na forma de cromatina, tá? Vamos lá. Se eu falar para vocês material genético, se eu falar para vocês DNA, se eu falar para vocês cromatina, se eu falar para vocês cromossomo, cara, tenham em mente, tudo é a mesma coisa, tá? Só que em estágios diferentes. Quando a gente fala de material genético, o que vem à mente de vocês quando a gente fala de DNA, é isso aqui, ó. Essa fita dupla aqui. Ah, falou de DNA, é uma hélice com fita duplas com ligações ali. Porra, é DNA. Beleza, tá? Então isso aqui é o seu DNA. Quando você fala de cromatina, a gente vai falar dessa região aqui. O que acontece? Na fita de DNA,